Olá, mentes pensantes, bem-vindo a mais um MP Podcast, o canal que faz você criar dentes no cérebro. Eu sou Marcelo Paiva e nesse dia nós vamos falar um pouco sobre oração aqui. Vai ser de algo de muita valia, em nome de Jesus, vai trazer crescimento para a minha vida e para a sua vida também. Despertamento e posicionamento. É um tempo de voltarmos para o lugar da onde nunca deveríamos ter saído, que é o lugar da oração. Nós conversávamos aqui em off, né, desde que os convidados chegaram, falando sobre a oração, os lugares, né, onde nós podemos orar. Que diferença tem de monte para um quarto, para um templo, para uma campanha, para um retiro, enfim. Nós vamos falar sobre isso nesse dia aqui. Eu creio que o Senhor vai nos posicionar. Né? Nós somos um exército diferente do exército do tempo de Josué. Porque no tempo de Josué eles guerreavam com espadas. Né? Paulo ele levou a batalha espiritual dizendo que a nossa batalha agora não é mais contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E como podemos vencer, né, os nossos adversários que são invisíveis aos nossos olhos? Com a oração. Mas também não é falar, né? A palavra diz que não é pelo muito homem falar que o homem será ouvido. É por intermédio da oração. Nós vamos aprender um pouco aqui nesse dia. Estou aqui muito feliz, né? Com a missionária Elisa. Eu ia falar missionária Simone. Missionária Elisa. Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Feliz demais por estar aqui pela primeira vez. Espero que primeira de muitas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa noite e falar de um tema que eu gosto muito, que eu já criei assim, tenho grandes experiências. Eu acho que eu teria mais se eu orasse como eu orava antes, né? Mas é o que a gente precisa hoje, né, pastor? Orar. A gente não tem outra saída mais, né? E o meu desejo é que nessa noite, tanto eu quanto as pessoas que estão nos ouvindo, nós entendamos que a gente só vai vencer se a gente orar. Nós precisamos orar, a gente não tem outro caminho. O caminho é esse, né? Estou muito feliz por estar aqui. O adversário ele conseguiu cegar o povo, né? Porque eu sempre digo que as armas que são eficazes contra ele vai fazer de tudo para que o povo eterno não use tais armas. Oração. Tem pessoas que têm até maneira de falar assim, eu só posso orar. Só orar, como se a oração fosse algo, né? Não tem o que fazer, eu vou orar, pô. É a oração. Quando as pessoas falam, né? Eu tô com um problema, agora é só Jesus. Ótimo. Sempre foi, né? Eu que tentei recorrer a... Se você chegou num nível que é só Jesus, então agora vai dar certo. Porque até então, a gente vai tentando com o nosso braço, com a nossa força, com o nosso jeitinho, e a gente custa perceber que não tá dando certo. Aí quando a gente chega naquele nível que é só Jesus, aí a coisa começa a fluir, né? Flui de um jeito que nós não gostaríamos. Por quê? Porque o caminho do Senhor não é o nosso caminho. A vontade dele não é a nossa vontade, né? Então vai estar sempre batendo de frente com o nosso querer. Porque nós somos alguém, nós somos ser pensante, né? E tem alguém tomando conta da nossa vida e nos direcionando, não. Vai para a direita, vai para a esquerda. E a gente não quer. Então é por isso que eu acho que a gente vai dando o nosso jeitinho, a gente vai fazendo do jeito que a gente quer. A gente não quer ninguém se intrometendo. Até a gente chegar num ponto que é só Jesus. Né? Aí a gente tem que parar, se humilhar, retroceder e deixar Jesus fazer. Eu digo que esse código está lá na passagem de Jesus e Jairo, né? Aí quando Jairo está ali buscando cura para a filha, aí de repente aparece uma mulher. Sempre tem que ter uma mulher na história, desculpa. É para melhorar, né, pastor? Senão fica bom. Não vou nem tomar partido. Não pode, porque eu sou visitante, eu posso me sentir ofendida. E aí você vê que o texto diz assim, e a mulher gastou tudo o que tinha, e não tendo mais o que gastar, ela foi até Jesus. Ou seja, se ela tivesse ido a Jesus primeiro, ela não teria gastado nada. Não teria gastado nada. Então seria uma curada e rica, né? E não teria perdido 12 anos. 12 anos. Né? Ela perdeu 12 anos. 12 anos. Os bastidores também. Cara, eu vou pedir. Não perguntei o nome do senhor. Marco Aurélio. Como é que o senhor está, pastor? Obrigado por ter vindo. Se quiser compartilhar aqui e participar também, é de boa. Levanta o dedinho e fala assim, não, você está errado. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vocês são de alguma igreja? Nós somos da Assembleia de Deus, da Washington Luiz, né? Pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Sou de lá, mas eu congrego numa extensão, que é uma congregação lá no Bonfim, que é o pastor Gleiston, que está lá com a gente, né? É muito mais perto da minha casa. E a gente consegue abençoar a obra quando você mora mais perto, sim, né? Sim.
Você consegue se doar mais. E eu sou ovelha do pastor Timóteo e do pastor Gleison lá no Bonfim. É a minha segunda casa, minha segunda família. O pastor Timóteo é benção. Meu pastor é benção. Ele é benção. Tati, como é que você tá? Melhorando. Eu digo que a gente nunca tá 100%. 100%. Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado. Então, de algo superior, de uma vida mais excelente, você vai, não que eu tenha alcançado. Verdade. Eu continuo buscando. A vida cristã, ela é essa. Ela é crescimento. Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. É uma busca, né? É uma busca. É uma busca, pastor. E não é fácil, né? Às vezes as pessoas falam, servir a Deus é fácil. Não, não é fácil. Porque é renúncia. A gente não quer renunciar, né? Sim. A gente entende que a gente precisa renunciar. Mas servir a Deus é prazeroso. Mas fácil não é. Exatamente isso. Né? Fácil não é. A gente tem a concepção de, porque a Bíblia e tal, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem coisa que no momento não é agradável. Né? Sim. Então a gente não pode ser o tempo todo religioso, porque isso é religiosidade. Não, Deus fez isso, é agradável. Tem hora que não é, gente. Porque se fosse agradável, a gente não chorava tanto. Tem hora que a gente chora muito, né? De repente o Senhor vai, ceifa minha mãe. Ai, glória a Deus, Deus levou minha mãe. Não, gente, não é agradável. Lá na frente eu vou entender, né? Que foi melhor para ela. Talvez ela teria uma enfermidade incurável, ficaria sofrendo em cima da cama. Talvez ela poderia se desviar. Não sei, muitas coisas poderiam acontecer. E chegou a hora dela, né? Como também vai chegar a mim e tal. Naquele momento chegou a hora da minha mãe. Mas se o Senhor recolher minha mãe, meu pai ou qualquer uma outra pessoa que eu ame, naquele momento não vai ser agradável. Então a gente não pode ser religioso ao ponto, né? De a vontade de Deus é boa, perfeita. Às vezes não naquele momento. Então servir a Deus é maravilhoso, mas não é fácil. Porque é renúncia, né? Sim. A vida com Deus é renúncia, a gente não quer renunciar. Né? Até o contexto, olha o contexto. Paulo fala assim, rogo-vos, irmão, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. A ele. O sacrifício é agradável para o cordeiro que é torrado ali, mas é para aquele que recebe a oferta. Exatamente. E a mensagem é cruz, né? Eu digo isso, né? A mensagem é a mensagem da cruz. Cruz não é instrumento de enfeite no pescoço, cruz é instrumento de morte. Exatamente. A caminhada de morte. Você morrendo, porque essa criação aqui, ela está moralmente afetada. Claro que nós recebemos uma nova natureza. Mas Paulo vai comparar essa nova natureza como uma semente. Precisa ser quebrada a casca para sair de dentro daquela semente ali o fruto verdadeiro. Então é processo. E aí é nisso que vai fazer diferença entre aqueles que estão mais próximos sobre aqueles que estão mais distantes, né? O quanto você tem permitido que o evangelho te mate. Isso aí. O evangelho é mensagem de salvação e de juízo ao mesmo tempo, né? O profeta João fala sobre isso. Olha, ele está com o machado na mão mesmo. É verdade. A árvore que não der fruto, para esse vai ser cortado e jogado no fogo. E a oração, eu fazendo uma introdução, a oração, eu estava pensando hoje, né, sobre o nosso bate-papo. Vou falar sobre algumas experiências, provavelmente nós vamos tocar em algumas experiências aqui. Mas algo que eu não tinha parado para pensar, que revelação, acho que é uma revelação muito profunda. Que Jesus, o ministério dele é marcado por 3 fases, né? Fase da inauguração, dura aproximadamente 1 ano. Fase da popularidade, dura mais ou menos 1 ano. E a fase da perseguição, que dura aproximadamente 1 ano e meio. É até interessante, porque você vê que a perseguição dura mais do que a popularidade, do que... Verdade. Mas nessas 3 fases do ministério dele, ele começou orando. Jesus ele passa pelas águas cumprindo a justiça, né? Até o que a senhora falou aí sobre Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, porque o Espírito está falando isso. Então, se alguém está em luto, se alguém está te posicionando, te obrigando a sorrir, a aceitar, não é momento de luto. Né? Então, vai essa palavra aí. Então, ele começa o ministério 40 dias orando. Durante o ministério dele, você vê principalmente no Evangelho de Marcos. Marcos faz muito menção assim, durante o dia ele servindo aos homens e durante a noite ele se retirando para orar. E no final da vida dele, momentos antes, ele vai para o Getsemane e ora. E na cruz ele ora novamente por aqueles que estavam fazendo o que não sabiam. E ele ora depois entregando o Espírito. Então ele mostra, olha só o quão importante é a oração. Na verdade não é importante, é fundamental, né? Questão de vida ou morte. A oração é o nosso respirar. Vamos falar um pouquinho sobre a oração?
É interessante o senhor falar isso sobre Jesus, porque nós, na nossa denominação da Assembleia, outras igrejas também eu sei que hoje usam muito a harpa cristã, né? E nós temos um louvor na harpa que diz que Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. É um louvor que nós temos na harpa. E o interessante é que ele sabia quem ele era. Né? Ele sabia quem ele era. Tanto é que quando os soldados chegaram, o que ele falou? Se eu quiser, eu oro e meu pai mata todo mundo. Ele tinha ciência do poder que ele tinha. Né? Ele estava aqui na terra, ele era 100% Deus, mas era 100% homem também. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele passou por tudo que nós passamos exatamente para nos entender. Para saber a hora que a gente fala e a gente quer retroceder, aquilo que nós fizemos e não queríamos fazer. Ele passou por tudo isso, né? Ele tinha ciência de quem ele era, mas ele sabia que ele tinha um chamado. E ele sabia que ele só ia conseguir chegar no propósito se ele orasse. Por isso ele orou tanto, né? Aí eu não vou orar. Eu não quero orar. E oração, pastor, que eu falo,